Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus, Pai amado, Pai eterno, Pai. Obrigado, Senhor, por nos levantar hoje, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, para buscar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui presente, Pai. Obrigado pela vida do Seu Mário, obrigado pela vida do Fábio, Pai. Obrigado pela vida de todos aqueles que não estão presentes aqui hoje, Pai. Senhor, abre as nossas mentes, Pai, para nos dar entendimento, Senhor, para que nós possamos entender a Sua palavra, Pai. Que o Seu Espírito Santo age no meio de nós, Pai, nosso coração, nossa mente, Pai, dando discernimento, Pai. Que nós possamos aplicar, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quer ler pra gente, seu Mário, começo aí? Vamos lá. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 11. E logo eles se aproximaram de Jesus, de Jerusalém, de Betagem e da Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, por fazeres isso, dize-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam no caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Quer comentar alguma coisa ou segue em frente essa leitura? Ó, se o senhor quiser, a gente pode ler. Acho que ele fala aqui da figueira seca depois, né? A gente pode ler até o 26, mais ou menos, e depois voltar comentando, se você quiser. É isso aí. E seguindo para o dia seguinte, quando saíram de Betânia, nosso Senhor Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e das cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada
por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da doutrina. E sendo já tarde, saíram para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tenha em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que eu pedirdes orando, crede e recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, os perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes também o vosso Pai, não, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Glória a Deus. Glória, 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 glória. Passagem importante, né, amados? Eu começo falando aqui a respeito dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Algo assim, eu já comentei uma vez, lá em Mateus, mas a gente está lendo aqui, tem que voltar a repetir alguma coisa, né? Que se passou naquela época, quando Jesus entrou em Jerusalém, já muito conhecido, já estava, a fama dele já era notada por todos, e quando ele voltou ali em Jerusalém, ele já foi recebido como com glórias, né? As pessoas tiravam seus mantos, as mulheres tiravam seus véus, as pessoas tiravam aquela vestidura que usavam por cima da roupa e começaram a colocar no chão e gritavam, outros cantavam, aleluia, glória a Deus, hosana nas alturas. Enfim, foi aquela homenagem muito bonita ali, né? Foi algo assim que chamou a atenção dos curiosos, chamou a atenção dos saduceus, dos fariseus, dos republicanos, de todas as pessoas que ali estavam. Quem não tinha nada para colocar no chão, cortava folhas de palmeira e ramos e colocava no chão, e Jesus ia passando, naquela humildade dele, de boa, foi até o templo. Por isso que hoje os católicos comemoram a semana do Domingo de Ramos, né? Cada um leva uma palmeirinha lá para a igreja e fica abanando, lembrando desse momento, né? A passagem do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele entrou em Jerusalém. Muitas coisas falam a respeito disso, né? Muitas histórias contam, mas a grande verdade é que a gente tem que perceber os fatos que aqui ocorrem, né? Eu mesmo citei, devo voltar a citar, porque é necessário que a pessoa saiba, né? Quando Jesus mandou os discípulos irem lá, pegar aquele jumentinho que nunca ninguém montou, rapaz, eu já achei assim um caso fora de série, né? Porque um animal que nunca foi montado não se deixa montar. Não é qualquer um que monta num animal que nunca foi montado. E, geralmente, quando se monta a primeira vez no animal, ele sai pulando, derruba a pessoa. Mas esse jumentinho não. Jesus sentou-se sobre ele e ele caminhou como se fosse um jumento adestrado, né? Para você ver a grandeza de Deus, né?
E, e outra coisa também, ele pediu para ir lá buscar esse jumento, não era dele o jumento. O jumento certamente tinha dono, só que não fez questão, né? Não fez questão, não criou problema, deixou levar o jumentinho, e foi isso que aconteceu aqui, né? Para você ver que Deus está sobre o controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Essa foi uma passagem interessante, né? A gente pode perceber aqui. Depois, ele voltou no dia seguinte e diz a palavra que ele teve fome, né? E se aproximou de uma figueira, mas nada encontrou senão folhas. Eu já preguei até na igreja, em muitos lugares, a respeito dessa palavra, e isso serve de exemplo para nós, amados. A gente tem que estar sempre pronto. Nós temos que sempre ter alguma coisa na mão. A gente tem que ver que Jesus aqui, ele teve fome, ele se dirigiu a uma figueira, e a figueira não tinha fruto. Tudo bem que não era a época do fruto. Não era a época. Mas a gente nunca sabe o dia nem a hora em que uma pessoa que precisa de nós vai, vai nos procurar, vai se aproximar de nós. Nós precisamos estar sempre pronto. Às vezes até uma informação. Uma pessoa pede um endereço. Olha, você conhece a rua tal? Você sabe onde fica o lugar tal? Mesmo que você não saiba, nunca dispense a pessoa sem dar uma resposta. Ah, eu não sei, mas espera aí. Ô, cidadão, ô fulano, você sempre tem que ter a disposição de poder ajudar, de poder, sabe, contribuir com aquilo que a pessoa está precisando, para que não aconteça esse tipo de coisa que aconteceu quando Jesus chegou ali na figueira e nada encontrou. Jesus amaldiçoou a figueira secou. Então, amado, nós temos que estar sempre pronto. Nunca vá para a igreja de mão vazia. Sempre leve com você uma certa quantia de dinheiro para fazer uma oferta na igreja, ou para dizimar, ou seja lá o que for, ou para quando você encontrar alguém no caminho que vier te pedir, você tenha para dar. Porque a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. E como é difícil, como é triste, como é lamentável quando uma pessoa se dirige a você e pede alguma coisa e você não tem para dar, ou você não tem como contribuir, ou você não tem para emprestar. É muito difícil, como é que se diz? Frustrante, eu posso dizer assim. Você vai na certeza, as pessoas geralmente vão na certeza. E a pessoa, quando ela vai pedir, geralmente é porque ela está precisando. Olha, estou com fome, você pode me ajudar aqui? Tem uns que vivem ali na rua pedindo, né? Já é característico da pessoa, a pessoa já viciou naquilo. Mas para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas, amados, nós sempre, nós sempre temos que ter algo à mão para poder dar para as pessoas que nos pedem, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a palavra de Deus se cumpra, não só na nossa vida, mas na vida do outro. Porque a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. É isso que a palavra diz. E se a pessoa te pediu e você não deu, você negou a palavra. Você está contra, você está fora da palavra. Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. O que acontece? Você deu, a pessoa ficou satisfeita. A palavra de Deus se cumpriu não só na sua vida, mas na vida do outro. E certamente a pessoa vai te agradecer. E a pessoa agradecendo você, o nome de Deus está sendo glorificado. A palavra de Deus está se cumprindo. Olha quantas coisas
se você analisar direitinho, o que é a palavra, né? Como ela funciona. Então, nós precisamos, amados, estar atento a todos esses detalhes. Tudo isso vem nos ensinar como devemos viver aqui na Terra. Porque o ser humano, um precisa do outro, um depende do outro. Nós juntos podemos fazer muitas coisas. Nós somos criados para um servir o outro, para um ajudar o outro. Cada um na sua profissão, cada um no seu trabalho, cada um na sua ocupação. Mas para que toda a sociedade seja beneficiada. Não é verdade? Porque sozinho nós não podemos fazer nada, mano. Sozinho nós não podemos fazer nada, né? Nós precisamos um do outro. Até na hora da morte. Se você morrer, outras pessoas vão carregar você. Não é verdade? Outras pessoas abriram um buraco para enterrar você. Outras pessoas vão jogar terra sobre você. Quando você está doente, é outras pessoas que cuidam de você, né? Então, é assim. Nós precisamos um do outro. Então, nós precisamos estar sempre em comunhão, sempre procurando ajudar o outro, sempre procurando amar o próximo da melhor forma possível. Eu vejo assim. Amém? Amém. Comentar alguma coisa, Lucas? É, Eu queria. Ah, pode posso falar, falar? Uti. Pode falar. Nossa, o Somário falando da figueira que ele leu. Se você vesse aqui, talvez, deixa eu colocar a câmera para tentar mostrar para vocês. Espera aí. Olha as árvores aqui, não sei se vocês conseguem ver. Consegue ver elas? Não, Hã? não. Tadinha a câmera. A minha câmera não Consegue tá ver? aberta? Aí, deixa eu Ah, ver se assim tá mostrando eu. Não consigo virar. Como é que eu viro ela para vocês Acho que é verem? porque você tá com background. Pera. Assim tá, virei, pera. Aí, agora dá pra vocês verem, olha. Dá pra ver? vendo. Ah, porque Tô tá vendo. blurring. Isso. É. Não dá pra ver. Dá. Mas eu vou Não dá para tentar. ver bem, Depois mas eu dá para tiro ver a sim. foto e mostro lá. Mas se vocês verem, as árvores estavam secas, horrível, sem nada, só. Mas estava em pé, só estava a raiz. Aí agora você vê, umas ainda estão com uns brotinhos, outras já estão com as flores, outras as folhas já estão saindo. É assim a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida de Deus, como ele é detalhista, como ele faz as coisas. Como que pode ele fazer, ele sustentar? Porque as pessoas não colocam nada nessas árvores mortas, que passam mais de 6 meses assim, sem nenhuma folha, morta, sem nada, parecendo que não tem vida. E de repente ela sai aquele brotinho que vira uma flor, umas é as coisas mais lindas, é rosinha, outras é branquinha, as outras amarela, outras um roxinho mais escuro. E depois aquela folha vai, a florzinha cai e vira e sai a folhinha. É assim, incrivelmente incrível. É lindo como Deus é, não é? Então imagina ele chegando naquela figueira lá, que ele fez isso tudo com ela e ela nem deu fruto. Eu acho que é assim que ele é com a gente. Uma hora você tá seco, sem uma folha, sem nada, e de repente Deus coloca um brotinho e você dá aquela flor, você blossom, né? E fica lindo. E depois vem as folhas e daí você depois vem seus frutos. Eu acho assim, não tem muita explicação, mas eu acho tão lindo. E imagina a frustração que Jesus sentiu quando chegou lá e ela não tinha nem fruto. Igual o seu Mário falou, não era época de tal fruto lá, mas quem sabe talvez era e ela não tinha. E aí por isso Deus falou que ela secasse e não desse mais fruto, porque ela era suposto estar dando e não estava. É igual mesmo nós, que
Nós passamos todo o processo e na hora de dar o fruto, você não deu? É melhor morrer mesmo. Então, acredito que mais ou menos assim, no meu ver, né, que seria. Mas eu acho lindo isso, queria que vocês vissem como é lindo. Eu saio de casa todo dia, esses dias assim, ou dá uma felicidade quando você vê. Você lembra que você foi criado pelo Criador, como as árvores, como tudo nessa vida. Era isso que eu queria falar. Pode falar, Lucas. Desculpa aí. Imagina o seguinte, imagina que essa árvore seca que acabou de passar pelo inverno, somos nós que acabamos de passar pelo deserto. Que as folhas que caíram durante o inverno são as nossas perdas, as nossas quedas durante o nosso deserto. E aí Jesus traz uma nova estação, que é a primavera, e todas aquelas perdas da árvore, né, que são as suas folhas que caem no inverno, elas ficam no solo e ela vira adubo. E esse adubo é o que fortalece a árvore na primavera, na nova estação. Imagina que a nossa vida é a mesma coisa. No inverno, né, que é o nosso deserto, a gente passa pelas perdas, pelas derrotas, pelas quedas, e aí tudo isso vira adubo para a nova estação que Deus está querendo nos dar, né, que é a primavera. E aí, na primavera, a nova estação, nós brotamos como novas árvores, mais fortes, mais bonitas e mais fortes. Tá tudo conectado. Meu Deus, maravilhoso essa relação que você fez, Lucas. E eu acho que associado a isso também é quando nós estamos passando pelo deserto, é nos mantermos fiéis a Deus, né? Mantermos fiéis aos princípios de Deus, aos ensinamentos dele. E, e eu acho que tem uma relação muito grande com a história da figueira aqui, realmente, né? Porque nós não podemos ser como no caso da figueira aqui, né? O que Jesus quer mostrar, algo que só recebe, né? Mas não dá, né? Mas teremos momentos de aflições, né? E durante esses momentos de aflições, nós possamos perseverar, né? Perseverar nos ensinamentos dele, continuar caminhando com ele, e deixando nas mãos dele, né? Porque a gente sabe que a primavera virá, né? Seja que essa primavera, seja nessa vida ou na eternidade, né? Ela existe, né? Ela é real, né? Certeza. Maravilhoso essa associação que você fez. Nesse trecho aqui também, o que me mostra, o que me traz atenção é a humanidade de Jesus, porque ele teve fome, né? Que o texto fala que ele teve fome, né? Então a gente vê, né, que Jesus também tinha fome, né? Jesus também chorava, né? A gente via tantas, né? Se compadecia, né? A gente vê tanta humanidade, né? Em Jesus, né? Aqui na Terra, mostrando realmente, né? Por tudo que ele passou, né? Então as pessoas falam, ah, mas Jesus sofreu. Mas ele era Deus, né? Não é bem assim, né? Então, ele era homem aqui, né? Ele sentia, né? As coisas do homem, as tentações, né? Ele tinha fome, chorava. Bom, hoje, na palavra a gente já vê, né, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Se o Espírito Santo se entristece também, né? Então, não é algo só do homem, né? Uma outra coisa aqui nesse trecho anterior, que fala bastante sobre humildade. Acho que uma vez você comentou, Lucas, em uma outra ocasião, sobre a humildade de Jesus nesse trecho aqui. Porque a gente vê tantas personalidades hoje, até religiosas, que entram, né, carregando tanto ouro, carregando tanta pompa, né, rodeado de riquezas, né, e, e era muito comum um rei, né, naquela época, ele vir num cavalo, né, ele vir né, Carruagem. montado em cima de algo, né, imponente ali, Jesus, de forma muito humilde ali, ele veio num jumentinho, né, um jumentinho. Geralmente, quando um rei entrava numa cidade,
né, a cavalo, ele ia para conquistar aquela cidade, né? Ele ia para conquistar aquele, né, o poder ali. Jesus ele entrou realmente para conquistar, mas a conquista dele, o reino dele era espiritual, né? O reino dele não era, né, o reino da terra, né? E ele veio da forma mais humilde ali, né, possível, mostrando ali quem tinha vindo. E o coração das pessoas também, porque imagina, né, um homem entrando num jumentinho, né, e as pessoas tirando as próprias vestes para que ele passasse por cima, né? Então, as pessoas que estavam ali, a forma, o coração delas inclinado a Jesus, né, enquanto Jesus vinha entrando, né, as pessoas realmente sensibilizadas e sentindo, né, a presença de Deus ali, né, e fazendo toda aquela festa, né, para a entrada triunfal de Jesus, né? E sem dizer que isso aqui acho que é cumprimento de profecia, né? Isso é cumprimento de profecia também, né? Maravilha. É, um trecho um pouco adiante, depois, se a senhora quiser voltar, a senhora volta, Lucinha. Eu vi que a senhora abriu a câmera. Só vou fazer um comentário aqui dessa parte aqui do templo, né, que Jesus se revoltou ali, né, que as pessoas estavam ali vendendo pombos, né, fazendo cambistas e estavam vendendo, né, e comprando coisas ali dentro do templo, né, e a revolta de Jesus em relação a isso, né, que a casa de Deus, né, a minha casa será chamada casa de oração, né, para todas as nações, né. E a importância do cuidado, né, que tem que ter dentro da casa de Deus, né, dentro da igreja, né. Esse final de semana a gente estava discutindo sobre pastor poder ser empresário, por exemplo, né? Pastor trabalhar, né? Então, é um cuidado que tem que ter com essas coisas, né? Porque acho que não tem problema algum, né? O pastor trabalhar, né? Pelo menos a minha visão, né? Eu acho que a grande cuidado que a gente tem que ter, né? O pastor, no caso, né? Tem que ter essa sensibilidade, não misturar, né? O ganha-pão dele com a igreja, né? Então, eu acho, por exemplo, como Paulo, eu vejo Paulo, o exemplo de Paulo nos capítulos, né, nas cartas dele, ele tendo muito cuidado com isso, né? Ele querendo se sustentar, né? Através ou seja, da doação de outras igrejas que foram dadas, mas não daquela igreja local onde ele está atuando, né? Ou do trabalho dele com as tendas, né? Justamente para que as pessoas não misturem, não achem que ele está ali trabalhando no evangelho para ter um benefício próprio, né? Para se enriquecer, né? Então, acho que esse cuidado é muito importante. A autoridade que está ali dentro da igreja, ele não querer vender um produto dele, justificando o ministério dele, né? Um produto de uma empresa pessoal dele, né? Um produto dele, falou, ó, estou vendendo esse produto aqui, porque vai ajudar no ministério da igreja, né? Então, acho que é difícil a gente avaliar o coração das pessoas, né? Porque muito provavelmente ele tem uma boa intenção naquilo, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter para não prejudicar o evangelho, né? Porque as pessoas que estão de fora podem olhar aquilo, né, como um conflito de interesse e defamar o evangelho, né? Defamar o ministério de Deus aqui. Então, acho que isso é algo que tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado. Mesmo a pessoa, a autoridade que está ali tendo uma boa intenção, ele tem esse cuidado, não justificar a boa intenção. Não, eu tenho uma boa intenção, então eu vou fazer assim mesmo. Mas sempre avaliar que isso pode fazer com que seja até uma pedra de tropeço para pessoas que estão ali, né, em dúvida, não quererem entrar na casa de Deus porque achar que aquela casa, né, o objetivo é dinheiro, e não o reino, né? Então, é isso que me chama a atenção nesse trecho aqui. Dona Lucinha, a senhora quer comentar alguma coisa? É. Ah, tá. Bom dia, antes de mais nada, porque eu entrei atrasada, mas eu estava fazendo outras coisas. Mas, assim, esse texto é muito rico, né? A gente já viu, mas, meu Deus, cada vez que a gente lê, fala diferente. A palavra de Deus se renova, né? Então, essa entrada triunfal de Jesus, né? Como o seu Mário já falou aí, Fábio também é profético mesmo, está em Zacarias, né? Zacarias verso
verso 9, capítulo 9, verso 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, isso realmente é o cumprimento de uma profecia. Aí aqui é interessante que ele diz assim no verso 3, e se alguém vos disser, por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer. Aqui já mostrava o senhorio de Jesus, né? Então não tinha como, a gente não sabe quem era o dono desse jumento, mas Jesus não disse, vá atrás desse jumento, vá atrás, aliás, do dono para pedir esse jumento. Não, diga que o Senhor mandou. Diga simplesmente que o Senhor mandou. E ele vai deixar trazer. Então, pronto. Aí é isso. É uma das coisas que me chama a atenção. Outra coisa é com relação a esse povo, né? A esse povo que estendeu vestes, que colocou ramos de palmeira para Jesus na entrada, é o mesmo povo que crucificou Jesus. E é o que a gente faz hoje também. Quando eu digo nós, eu estou falando de humanidade inteira, né? O mesmo povo que bendiz o nome do Senhor, que salmodia o nome do Senhor, que louva o Senhor, é o mesmo povo que crucifica por nada. Por pouca coisa, a gente, por causa dos nossos atos, as nossas ações, cada vez. O Lucas bem falou, ele fez uma colocação muito linda, né? É o nosso processo, mas cada vez que a gente faz algo que entristece o Santo Espírito, a gente está crucificando novamente o Messias. Então, assim, é o que me traz, assim, de entendimento, uma das coisas, né, nesse texto. Esse verso 3, ele também, o Senhor, ele tinha direito e tinha autoridade, como eu já disse, sobre todas as coisas, inclusive até sobre o próprio dono do jumentinho. Isso é uma analogia muito forte, muito forte. O Senhor mandou e pronto, acabou e foi, né? Esse verso 9, que eu estou fazendo aqui por verso, para os que me chamou a atenção, e aqueles que iam adiante, os que seguiam dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, viva, viva, bendita o que vem em nome do Senhor, mas também ele tem, assim, na raiz da palavra, grego, hebraico, essas coisas assim, mais ou menos, que a gente vai rebuscando, assim, diz assim, tipo assim, salva esse Messias, que as pessoas ali acreditavam. Quem estava fazendo aquilo, como a gente vê no verso 10, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, eles acreditavam que Jesus era o Messias, né? E aí, partindo para a figueira e purificação do templo. Eu estou pincelando, assim, coisas, os versos, assim, que falam sobre figueira, sobre que Jesus amaldiçoou a figueira e que ela nunca mais deu fruto. Se era tempo de figo, eu não sei, porque o figo ele tem a época certa, né? E tudo mais também. Tem época certa, e às vezes dá 2 safras, a depender da região, enfim, das circunstâncias, né? Mas não sei se era ou não, só sei que ele amaldiçoou para nunca mais dar frutos. A Ruth fez uma colocação muito boa e que nos remete a um versículo que a gente já leu, o versículo que quem tem muito será dado, e quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Quando a gente não frutifica, a gente é cortado. Então, a gente normalmente, via de regra, nós sofremos 2 podas, sabe? 2 cortes. Ou Jesus nos poda para dar mais fruto, ou então ele corta a gente de uma vez. Quando nós estamos frutificando, para quê? Só para atrapalhar, para levar pessoas ao inferno, ele vai e corta. Aquilo que a gente tem de pouquinho e que a gente acha que é muito, aí ele vai dizer, peraí, não é assim não. E corta de uma vez e tira. Então, quando a gente só quer ser, se acha, então a gente é cortado, é tirado do reino. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter nesse processo que o Lucas falou no começo, né? A gente ir desabrochando dia após dia,
E sobre o templo, tanto da figueira quanto do templo, né, que Jesus, como é que Jesus sozinho, cheio de vendilhões, cheio de gente ali, e Jesus sozinho conseguiu fazer aquela, destroçou tudo, derrubou mesa, virou, e aconteceu. E ali mostra o senhorio dele, como é que ele sozinho faria aquilo. E também é profético, né? A minha casa será chamada casa de oração, está lá em Isaías. Certo? Também é outra profecia para lá de cumprida. E, finalmente, o verso 17, deixa eu ver aqui, e ensinava, não está escrito. Não, é isso mesmo. Quando ele fala todas as nações, né? Que é o sacrifício de Jesus na cruz, que ele une a humanidade, uniu ali naquela época judeu, gentio, e hoje continua unindo, desde que a gente viva nesse propósito de senhorio e de salvação através de Jesus Cristo, né? Ao mesmo tempo, e no seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? Nós, igreja. Era só isso. Obrigado, Lúcio. Eu queria voltar um pouquinho lá no Jumentinho, porque me lembrou uma história. E, porque lá em Mateus, é, fala que ele entrou com a jumenta também, né? Ele trouxe a mãe. Aqui nesse aqui ele não fala da mãe. Tá no mudo, assim, tá no mudo Assim ainda. que eu acabo, eu É. boto logo no mudo. Então, assim, às vezes eu esqueço, aí você vai e coloca, e pode colocar mesmo, que é uma zoada, que passa muito carro. Então, assim, ele fala lá em Mateus, e ali eu entendo, Fábio, que é o amor de Jesus, é a compaixão. Ele não queria separar o jumentinho da mãe. Eu entendo que é a compaixão de Jesus ali. Isso é o meu entendimento, né? Eu não sei, né, quais os reais motivos de Jesus, mas no meu coração está aqui, é porque É, é a eu acho que está dele. associado com o que a senhora falou mesmo, o amor dele, né? Porque Então, tem uma assim, história que um amigo me contava, que era assim, tinha a história do jumentinho. E às vezes o ser humano é que nem o jumentinho, sabe? Um jumento, né? Não um jumentinho, um jumento. E às vezes você fala para ele fazer alguma coisa, na primeira vez, se você fizer falar numa boa, ele vai e faz. Agora, dependendo como você fala, se ele. A gente dá uma chicotada, né? A gente dá uma. Não sei qual que é o nome certo, mas dá uma chicotadinha no jumento. Você dá uma chicotadinha só e falar para ele, vamos, ele vai. Agora você dá uma chicotadinha e ele não for na primeira, você começar a bater, 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 aí ele fala, agora não sai mais daqui. Agora empaco, né? Que a gente, né? Acho que tem a, jumento empaca, né? Aí você pode bater quanto for, né? Eu acho que Jesus vai falar assim, ó, traz a mãe, vai, traz a mãe, deixa ele ficar bem, né? Deixa é, ele, né? Porque vai ser um momento maravilhoso aqui, né? Deixa o jumentinho ficar feliz. E a gente mostra novamente o amor, porque ao invés de Jesus ali, talvez, né? Ele não queria, talvez, impor, né? Uma imposição, ele queria realmente que fosse algo harmonioso ali e mostra realmente o carinho dele, que você falou, não vou separar da mãe, não. Deixa vir a mãe, que ele vai ficar feliz, ele vai. Eu não preciso nem falar para ele ir, a mãe vai, ele vai junto. Enfim, eu acho interessante essa historinha aí do jumento, mas o ser humano geralmente tem essa personalidade, né? Falar, meu, você vai ficar me mandando, não, agora eu não saio daqui. Né? Por isso que eu digo, a gente é. Bom, quando criança também, mas como adulto a gente faz muito isso também, né? Não, não, vai estar mandando muito agora que eu não vou fazer mesmo, né? E aí fica teimando, 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 e dura para aprender, dura para transformar, né? É o empacado mesmo, né? Que mais aqui? A gente tem essa parte aqui do poder da fé, né? Esse aqui é maravilhoso também. Isso aqui me lembra, foi o pastor falando que a Bíblia tem uma equação matemática, né? A equação matemática da Bíblia é pedir mais crer é igual a receber, né? Então, e numa, assim, vamos fazer uma. Se você não tiver um lado da equação, né, o resultado vai ser nulo, né? No caso aqui eu coloquei um mais o outro, né? Mas se fosse multiplicação, por exemplo, né, daria zero, né? Então, se você não pedir, mas você crer, você não recebe, né? Se você pedir, mas você também não crer, você também não recebe, né? Então, você tem que pedir e crer, né? E crer que já recebeu, né? Que aí sim você recebe, né? É muito lindo isso daqui. Ele fala isso aqui, né, no 24, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crede que já recebeste, aqui não tem o já, né? Mas crede que recebestes, né? E será assim convosco, né? Eu guardo sempre essa equação aqui, que é realmente maravilhoso, né? E se alguém quer comentar mais esse trecho, mas a gente podia ler esse trecho final aqui, que a gente volta e comenta esses dois aqui, a gente abre para comentar esses dois, para a gente finalizar o capítulo hoje. Eu vou ler aqui para a gente a parte final, aí depois vocês voltam para comentar. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhes perguntaram: com que autoridade fazeis estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então, por que não acreditastes nele, em João Batista, né? Se, porém, dissermos dos homens, e de temer, é de temer do povo, temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus vai falar, e Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Bom, capítulo maravilhoso, tinha que aparecer os fariseus aqui no final, né? Mas, enfim, esse comentário aí, gente. Esse poder da fé e essa passagem final que a gente não comentou aí. Meus irmãos. Eu estava aqui agora lembrando um fato que ocorreu comigo em 1970. Eu nasci e me criei aqui em São Paulo, mas meus pais são baianos. São ali da região de Serrinha, Feira de Santana, aqueles lugares ali. Em 1970, meu pai vendeu a casa dele aqui, uma das propriedades dele, e voltou para a Bahia. E nessa época eu estava com 14 para 15 anos. Eu fui para lá, junto com ele, meu irmão, minha família, né? Nós éramos 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, e a gente foi para lá. E, numa oportunidade lá, me deram um jumentinho para me montar. E o meu irmão foi na garupa. E nós íamos numa fazenda para uma outra fazenda. Eu não tinha experiência nenhuma. Quando chegou num determinado lugar, que era um barranco de um lado e um rio do outro. E eu estou ali, né? O jumentinho foi caminhando. Em determinado momento, não sei o que aconteceu, ele cismou com alguma coisa e parou. Parou e não foi nem para frente, nem para trás. E eu dava uma mexida nele, nada. Daí a pouco eu fui dar né? Fui dar um tapa nele assim, pra quê, rapaz? Esse jumento deu um pulo, cara. Meu irmão caiu dentro d'água, cara. Meu Deus do céu, rapaz. Ele não sabia nadar, foi um sufoco, né? Olha, vou te falar, viu, cara? Eu não esqueço disso nunca, rapaz. Meu irmão voltou chorando para casa. Ah, disse que eu judiei do jumento. Eu falei, ô pai, o jumento parou no meio do caminho, né? Eu vou saber que o bicho ia fazer isso. Não tinha a menor ideia. Eu fico imaginando, rapaz. Jesus era corajoso, perguntar no jumento que ninguém nunca montou. Só Deus mesmo, só o Filho de Deus. A jumenta está pronta, rapaz. Jumento ele costuma aprontar. Meu pai contou uma história uma vez que ele ia para o casamento, aquelas roupas de linho branco que ele tinha, sabe? Aquele terno, linho branco, bonito pra caramba. Chegou no meio do caminho, bem numa poça d'água, o jumento empancou. Empancou e não foi nem para frente nem para trás. E sentou no chão. Rapaz, sujou a roupa dele toda, cara. Ele não foi. Ele chegou no casamento todo sujo. Esses bichos é danado, viu?
Jumento é um caso sério. Vocês me perdoem de estar lembrando esses fatos aqui, mas ocorreu, viu? Ocorreu. Mas esse jumento foi educado. Ele e a mãe dele levou Jesus numa boa, não causou problema, viu? Foi mais educado que a figueira que negou aqui o fruto. Mas amém, amém, amados. Fica aí um pouco de humor, né? A gente precisa. Não podemos levar tudo a sério, viu, amados? Nós não podemos levar tudo a sério. Nós temos que ter um pouco de alegria no coração para que as pessoas possam viver. A gente não vive só de opressão. Tem que haver alegria no nosso coração. E hoje vai ser um dia de alegria. O sol está nascendo aqui, embora já está frio, mas o sol está nascendo. A dona Lucia vai ter um dia maravilhoso, viu, dona Lucia? Oi, O dia vai ter um eu dia queria só, maravilhoso hoje, viu, dona Lucia? Em nome de eu queria Jesus. só completar o último versículo aqui, 33, é só uma palavra que Jesus disse: nem eu tampouco vos digo com a autoridade que faço. Simplesmente Jesus estava querendo dizer o que aqui? Que não ia dizer, ele não, que quem não temesse a ele não ia se revelar. E está no Salmo 25, acho que é 25, 14, deixa-me ver aqui, só eu confirmar aqui. Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, é exatamente isso, contradizendo aqui. E nem tampouco eu te digo com que autoridade eu faço, porque ele sabia que os fariseus não o temiam. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É assim que o Senhor se revela, é assim que o Senhor aparece para a gente em sonho, é assim que o Senhor manda anjos para a gente, porque a gente o teme, né? A gente está. É assim que Jesus liga para o Lucas, né? E tantas experiências que o seu Mário já contou aí, de testemunho. Com relação ao humor, é necessário, sim, é necessário alegria. Eu sou uma pessoa profundamente alegre, independente de circunstância, mas não é por isso que eu não choro, eu choro quando é preciso chorar, porque a lágrima é algo de Deus, vem de Deus para lavar a alma. Então, assim, é isso, só isso. É isso aí, dona Lucia. Eu chorei ontem aqui, mas hoje eu estou sorrindo, né? Hoje eu estou sorrindo. Mas glória a Deus. Fala aí, Lucas. Tudo bem, Lucas? Você foi lembrado, hein, Lucas? Você foi lembrado do telefone. Deus falou com você pelo telefone. Você foi lembrado. Pois é. Você vê que aqui nessa leitura, é, como Deus gosta de usar o jumento, né? Mais uma vez, ele já usou jumentos outras vezes também, né? Até para falar. Ah, usando o jumento para falar com o Balaão, né? Então, não está, não está perdido para todo mundo, né? Se Deus pode usar um jumento em várias ocasiões. Ele pode usar até esse jumento aqui que vos fala. Não é? Maravilhoso, né? Com certeza. Aqui nesse O Poder da Fé aqui, ele fala muito com aquele capítulo de ontem, né? De clamar também, né? A gente finalizou ontem com isso. E né? Passando eles pela manhã, né? Viram que a figueira secara, né? Desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, né? Mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou, né? Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, né, assim será com ele, né? E duvidar no seu coração, né? E aí a gente volta lá naquele cego, né, de Jericó, onde ele clamava, né? Clamava e as pessoas ficavam falando para ele: fica quieto, né? Vai para lá, né? Vai para lá, fica quieto, né? Mas ele não duvidou no coração dele, né? Ele continuou clamando, continuou clamando, continuou clamando, né? E Deus ouve, né? Deus faz, né? Me lembra também agora a passagem da mãe de Jesus. Foi o primeiro milagre que Jesus fez ali, que ficou evidenciado ali acho que na palavra, do vinho, né?
que a mãe de Jesus, Maria, vira para ele e fala: Ó, acabou o vinho, né? E, e aí ele falou: mulher, o que você quer que eu faça, né? Ela nem pede de novo, ela vira para o servo e fala: Ó, faça tudo que ele te pedir. Ela, ela não duvidou que ia ser feito, né? De coração dela, ela falou: Ó, vai ser feito, né? Ela pediu, já virou para o servo e falou: Ó, o que ele te pedir, você faz do jeitinho que ele tá te falando, né? Mesmo Jesus falando, né, que, olha, mas não é meu tempo, né? Não é agora, mulher, o que você quer comigo, né? Então, o não duvidar do coração, né? O pedir realmente com fé, né? Realmente faz. E a parte final ali é a astúcia dos fariseus, né? Mas Jesus Cristo é incrível, né? A forma como ele lida com aquela situação, né? Porque ao invés de ele ser combativo ou não, ele coloca uma pedra na cabeça, né? Uma brasa na cabeça deles, porque eles ficaram sem saber o que fazer, né? Eles ficaram, e agora, né? Se a gente fizer A, vai dar um problema. Se a gente fizer B, vai dar outro, né? Jesus vai lá agora, já que vocês não resolveram, eu também não tenho que resolver nada. O dia que vocês souberem responder essas perguntas aí, vocês voltam e a gente conversa de novo, né? É incrível o que Jesus faz ali naquela passagem também, né? Amém, irmãos. Vamos orar? Ah, Falta um Deus. minutinho. Alguém quer orar? Lucinha, Mário, Sabe o que glória a é, Deus. Fábio? Estou apressada, Fábio. Ora tu, Fábio, que eu já tirei, fui eu da câmara aqui, porque o seu Mário disse que tem que, às vezes, é porque é tanto a fazer para mim, de coisas que eu tenho de fazer, de diligência, de igreja, de coisa, de atividades. É por isso que ultimamente eu disse para vocês, né? Eu disse para vocês que talvez algum dia eu não pudesse entrar, e realmente é assim. Então, assim, eu não posso deixar de atender as coisas da igreja aqui, né? Afinal, eu congrego aqui e tudo, e me dão as coisas para fazer, eu tenho que fazer. Então, é por isso que eu fico. Não levem a mal. E às vezes eu preciso sair antes de terminar, como eu. Acho que foi ontem que eu precisei sair, e eu vou já sair de novo, e é isso. Mas eu posso orar, vou orar, gente, eu vou orar. Eu falei, aproveitando que a senhora comentou isso, até falei com o seu Mário hoje para a gente tentar como grupo, sabe? Tentar começar do horário, sabe? Porque a gente, né, chegar às 6 horas, geralmente eu mando o link 10 minutos antes, eu já entro já. O seu Mário sempre chega no horário também, às vezes a gente fica esperando o pessoal entrar. Se a gente conseguir todo mundo começar às 6, aí a gente Você consegue sabe que aproveitar hora eu mais acordo? do Eu conteúdo. acordo 3, 3h30 para orar. Aí eu estou orando já por outras coisas, porque como sou da intercessão, se tu vê a lista de pedido, tu não acredita. Então, eu gosto de citar de um por um. Então, assim, esse horário tá bom, é só que, assim, como você... Eu não sei se o seu Mário é aposentado, eu não sei como é, ou você tem horário... Você trabalha em home office, né, Mário? Ou Fábio? Sim. Mas, assim, esse horário, deixa nesse horário mesmo. Agora, aí você, no dia que eu não puder, eu não entro, ou entro mais tarde, como hoje, entrei 10 minutos faltando. Não tem problema. O importante é porque, assim, eu sou muito objetiva dentro do texto. Aí, no dia que eu não tiver nada para fazer, aí pronto. Aí eu pode ter certeza que eu vou contar a história de jumento, que eu também tenho. Eu caí do jumento uma vez também. O jumento empacou, eu dei no jumento, o jumento bateu comigo no chão, foi um babado. Mas é isso, gente, bora, viu? Eu vou ter já sair. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos por mais um dia, Pai. E dizer, Senhor, que só Tu és Deus, que Tu és tão maravilhoso, tão santo, Senhor. Tão santo que quando Jesus ressuscitou, Ele não permitiu que Maria Madalena o tocasse antes que fosse glorificado. Em contrapartida, pediu que Tomé tocasse nas suas chagas para que Tomé cresce que ele era o Jesus ressurreto, para servir de exemplo para nós, para toda a humanidade, para nós que estamos hoje aqui em nome dele. Pai amado, muito obrigada pelo pão de cada dia. Oh, glória a Deus, porque nós temos pão sobre a nossa mesa. E mais ainda o pão espiritual, Senhor. Mais ainda é a tua palavra, da qual nós nos debruçamos aqui, agora pela manhã, tirando esse horário para a gente juntos estudarmos um pouquinho da tua palavra. Pai, afora
cada um tem o seu tempo de devoção com Deus, isso é tão bom. E aí é como a gente leu no Salmo, né, 25:14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, o Senhor dá a conhecer a aliança dele, como nos deu por sua graça e por sua misericórdia. Sua graça que é favor imerecido, Pai. Porque nós não merecemos, não, Senhor. A tua palavra diz que nós somos trapo de imundície mesmo. Lá o profeta Jeremias já disse isso. Meu Deus, mas pela tua graça, pela tua graça, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, é que nós estamos aqui hoje. Confiando, Senhor, que no dia da tua volta vamos nos encontrar contigo ou antes dela mesmo. A saber o tempo de cada um, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão não é dívida, gratidão é sentimento. Então, que a gente possa ter sentimento no coração de gratidão, Senhor. Primeiramente, pelo que tu és. Pelo que tu és, não é só pelo que tu faz com a gente, que fez, faz e fará, não, mas é pelo que tu és, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu, Senhor, pelo teu poderio, pelo teu poder, Senhor, que tem o universo na palma das mãos. Meu Deus, Criador de todas as coisas, e se incomoda com cada um de forma singular, de forma individual, meu Deus. Isso é motivo de júbilo, é motivo de alegria, é motivo de gratidão, gratidão que não tem fim, gratidão infinda, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada um que está aqui agora, os que não puderam estar, extensivamente a cada família, filhos, netos, esposa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os familiares da gente que estão desgarrados por aí, longe do teu aprisco, Senhor, e são tantos, meu Deus. Pai, a tua vinda se aproxima, Jesus, a tua vinda se aproxima, a tua volta se aproxima a passos largos, Senhor, e são tantos ainda desgarrados, longe da tua casa, longe do teu aprisco, longe do teu coração, Senhor. Converte, Pai, os corações daqueles que ainda não te conhece e converte dia após dia o nosso, porque a nossa conversão é diária, é um processo. É um processo que se renova e que vem a desabrochar, como bem disse o teu servo Lucas, que desabrocha dia após dia, Senhor, que tem que florescer e frutificar dia após dia, Pai. Então, essa é a minha oração, Pai, a oração de gratidão, Senhor, uma oração de pedido de perdão pelas nossas falhas, às vezes que o nosso ego possa querer subir, Senhor, abate, retira, Senhor, como aquela mulher que foi pedir, a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, que pediu das migalhas das mesas dos judeus, Pai, porque ela era cananeia, Senhor. E ela simplesmente lutou contra o ego dela e foi atrás de Jesus, que assim seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.